Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odisseia, um podcast dedicado ao seu desenvolvimento humano e espiritual. E hoje nós temos uma surpresa maravilhosa, uma amiga querida que tem um conteúdo, que tem uma mensagem que eu diria assim, todo mundo deveria ouvir. Nós estamos aqui com a nossa querida Dri. Tudo bem, Dri? Tudo Seja bom, bem-vinda. Saulo? Que bom estar aqui com você, com todo o seu público. Estou muito feliz da gente ter conseguido aí juntar, né, os horários, as agendas para poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante na nossa vida, né? Com certeza. E eu queria falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai abordar, porque isso para mim teve muita importância na minha vida há uns 4, 5 anos atrás. Sabe aquela fase da vida que parece que você começa a gente brinca, né, que o carro vai começando a dar mais defeito, vai dando mais problemas, você vai ficando mais desanimado. E eu tive contato com duas coisas que me impressionaram. A primeira delas é que eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que é: a inflamação é a mãe de todas as doenças. E a inflamação, a gente sabe, é um processo importante no nosso corpo, é o processo que repara os tecidos que estão danificados, mas às vezes a gente provoca a inflamação mais do que o que deveria. É mais ou menos como você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Imagina assim, chamar alguém para fazer uma reforma em casa é ótimo. Mas imagina você ter aquele monte de pedreiro, encanador, eletricista 24 horas por dia, mexendo numa coisa, mexendo na outra, coisa que não precisa arrumar, eles estão arrumando, aí na hora de arrumar, desarruma. A vida da gente vira uma bagunça. E quando a gente submete o nosso corpo a um processo contínuo de inflamação, é mais ou menos isso que acontece. Ou seja, a gente, ao invés de utilizar esse processo que ele deve existir no momento certo, a gente começa a ter vários problemas de saúde. E aí eu fiquei surpreso, porque quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa às vezes no machucado, em alguma coisa assim, mas o intestino é a porta para a entrada de muita coisa que gera inflamação para a gente. Exatamente. O que nós comemos pode ferir a barreira do intestino, os enterócitos, e colocar coisa na nossa corrente sanguínea que pode levar a problemas muito sérios, inclusive doença autoimune. A minha mãe teve doença de tireoide, ela teve tireoidite Hashimoto, teve que extrair. E hoje eu fico pensando se de repente alguma coisa na alimentação que tivesse sido alterado não podia ter evitado que ela chegasse a esse ponto. Mas eu não sou especialista nessa área, eu estou só aqui dando o meu depoimento, a minha experiência pessoal, com o quanto isso é importante, mas eu queria ouvir você, Dri, como é que você chegou nessa história da alimentação anti-inflamatória, da saúde do intestino? Vamos lá. Então, assim, né? Você colocou um ponto muito importante, né, da sua mãe. Muitas pessoas, quando a gente vai para um médico, né, a medicina ocidental, do jeito que ela é construída, né, e os médicos estão aí, né, para nos dizer, é o quê? É protocolo e remédio. Então, não é que não querem cuidar de outra forma, é porque desde que existiu a medicina, né, o protocolo de tratamento você vai no médico, você espera um remédio, né? Se alguém não te dá um remédio, você provavelmente sai de lá frustrado, inconscientemente, não me deu um remédio. E exame, e protocolo, né? E muitas vezes a cirurgia é um fator, né, que conta muito, porque já tira logo da frente, né, e o caso da sua mãe com Hashimoto. Eu tenho Hashimoto. É mesmo? Né? Eu tenho tireoidite de Hashimoto. Descobri há pouco tempo. Por quê, Saulo? Eu já estou nessa alimentação tem uns 15 anos. E eu descobri tem uns 4 anos, nem isso. Mas por que acontece? Por que eu não descobri antes? Porque eu não tenho disfunção tiroidiana. Eu não tenho nada na minha tireoide, a não ser os nódulos, que são bócios, né? Que é uma outra particularidade, mas o Hashimoto não manifestou. Então, tem lá a tireoidite, que tem algumas coisas que mostram, né? Que é o Hashimoto, mas eu não tenho que tirar, nem mudar, nem tomar remédio para isso, né? E eu tenho, sim... Nem a reposição hormonal, nada disso? TSH, T4, T3, está tudo tranquilo. Não tive que repor nada. Tanto é que eu nem sabia, né? Fui descobrir agora com uma médica que foi feito outros exames e deu o Hashimoto. Então, assim, para mostrar, né, que a alimentação, né, se você cuida da sua alimentação e cuida do seu corpo, você automaticamente está prevenindo que algumas doenças, com sintomas se manifestem, né, como uma doença autoimune. Então, a inflamação, ela chegou na minha vida, né, essa questão da inflamação, porque eu comecei a ter sintomas.
né? Eu vivi aí muito o que vocês provavelmente vivem, né? Quem está escutando e quem está se identificando, que são sintomas de que você muitas vezes acha, né, que não está ligado à alimentação. Você vai falar, mas o que tem a ver uma enxaqueca com a minha alimentação? Né? Você pode estar se perguntando, o que tem a ver uma dor muscular, né, com uma alimentação? Porque as pessoas, normalmente, elas vão direcionar o quê? A inflamação, principalmente do intestino, a problema de intestino ou problema gastrointestinal. Muita gente, muitos alunos meus chegam para mim e falam assim, Adri, mas eu não tenho inflamação no intestino, porque faço o número 2 todo dia, bonitinho, eu não tenho nada no meu intestino. Só que, gente, o intestino, ele é a entrada para as toxinas. Então, não é que o intestino, ele vai só inflamar o trato intestinal. A parede do intestino delgado, Saulo, ela tem uma função muito importante, que é fazer uma seleção de tudo aquilo que você absorve, né? Eu brinco que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve, e tudo aquilo que é toxina, ela não deixa entrar. E essa parede intestinal, ela é feita de vários furinhos. Então, imagina um coador, né? E esses microporos, eles são a válvula que vai decidir se entra ou não entra na corrente sanguínea. Não é no intestino. Entra para o corpo. Para quê? Toxinas, partículas não digeríveis, de glúten, de lactose, de caseína, de cafeína, de cortisol, barra. Então, não vai entrar na corrente sanguínea. E o que ele faz? Vitaminas, minerais, antioxidantes, entra na corrente sanguínea para a gente nutrir as nossas células de todo o nosso sistema corporal. Não é só do intestino. Então, quando a gente começa a inflamar essa parede do intestino delgado, que se chama síndrome do intestino permeável, porque permeia mais, é como se a gente estivesse, pessoal, pegando uma tesoura e rasgando esse coador. Quando vocês fazem um chá, né? Vocês colocam lá o chá, vai coar. Para você coar direitinho, você tem que ter um coador que funcione, para poder ficar o quê? As ervinhas antes da xícara, né? Fica no coador, e você vai tomar o chá. Imagina você pega uma tesoura e corta esse coador. Vai cair o que lá? Vai cair o resto das ervas, que você não deveria. É mais ou menos isso que acontece com o nosso intestino permeável. Então, a gente começa a ter duas coisas importantes, né? Que não são legais. Primeira coisa, você passa a não absorver os nutrientes e você passa a absorver as toxinas. Por isso que muita gente que tem problema inflamatório tem problema de disfunção nutricional, né? Tem má absorção de nutrição. Muita gente chega para mim e fala assim, Dri, eu tô tomando tudo, tô tomando complexo vitamínico, tô me alimentando com os alimentos melhores do mundo, só que eu não consigo melhorar as minhas taxas de minerais, de nutrientes. Por quê? Porque o organismo não está conseguindo absorver. Então, eu comecei a viver isso de uma forma muito rápida, né? A gente acha que é rápido, mas a inflamação crônica, né, que é aquela história da diferença, ela é silenciosa, ela vem devagarinho. Então, pessoal, se você está aí achando que o antiácido, ele é normal, porque você está, às vezes, come alguma coisa que não faz bem, vou tomar um antiácido. Ou então a mulher, né, que fala, todo mundo tem intestino preso, então a mulher também tem, então tá tudo certo. Não tá certo. São esses sintomas corriqueiros que a gente acha que tá certo, que não está certo. E quando a gente vai ver, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente começa a ficar sensível a alguns nutrientes. A glúten, a lactose, a caseína, a cafeína. A gente começa a ter, muitas vezes, problemas de doença autoimune, muitas vezes problemas de enxaqueca. Aí vem todos os sintomas, né? Uma enxaqueca, um problema de pele, uma psoríase, um problema de eczema tem a ver, problema muscular, problema de artrite, artrose também tem a ver. Muitas vezes desequilíbrio hormonal, problema de tireoide, né? E tudo isso é o quê? Se não cuida, vira doença. Por isso que aquela frase que você colocou, né? Que 99% das doenças vêm da inflamação no intestino, é porque a gente não trata. E aí vem um problema cardíaco, aí vem um diabetes, aí vem um problema de Alzheimer, aí vem um problema, né? Que a parte cognitiva também está diretamente ligada ao nosso intestino, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a sentir muitas vezes, candidias de repetição, então eu tinha candidíase a cada 15 dias. Eu comecei a ter refluxo, eu comecei a ter problema digestivo, então eu tinha aquela sensação de inchaço no estômago, então eu tinha que deitar toda vez que eu comia. Eu comecei a ter muita dor de cabeça, enxaqueca e fadiga matinal, gente. O que é isso? A nossa inflamação também desequilibra hormônios, principalmente das glândulas adrenais.
que tem a ver com essa nossa disposição, os neurotransmissores da serotonina, o equilíbrio do cortisol. Então, o que acontece? Se você hoje aí em casa está vivendo esse cenário, ó, você dorme 8 horas por noite, só que você acorda cansado. Mas não é um cansado, Saulo, de cansado porque eu não dormi a noite passada. É uma fadiga. É uma sensação que o corpo não consegue levantar. Isso é o desequilíbrio, muitas vezes, das nossas glândulas adrenais, que tem a ver com esse desequilíbrio que acontece com a inflamação. Você falou uma coisa muito importante, Dri, que às vezes a gente se acostuma com o inaceitável, porque o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, então ele tem uma resistência extraordinária. Quando você começa com um hábito de alimentação inadequado, quando você começa a agredir seu corpo, o impacto não é de imediato, ele vai aos pouquinhos. E aí eu acho que a gente vai se acostumando com essa piora contínua e atribuindo isso, não, isso é por conta da idade, isso é por conta de um estresse no trabalho, isso é por conta do momento de vida, isso é natural. E não é assim, né? O nosso corpo não foi feito para que a gente viva fadigado, cansado, sentindo dores. A gente tem um organismo que foi feito para dar energia para a gente fazer as coisas, para que a gente tenha clareza mental. E isso está no cuidado que a gente tem com o nosso corpo, que mudou muito de uns tempos para cá. Eu fico imaginando se a gente pegasse uma pessoa que viveu há 100 anos atrás e colocasse ela dentro de um supermercado hoje. Ela não ia entender nada daquilo, né? Porque eu acho que, vou dar um chute aqui, mas acho que 80% do que a gente introduziu na nossa alimentação, na nossa rotina diária, são coisas que não existiam há 80, 100 anos atrás. E eu vou te dizer mais, tá? Eu acho que esse número é até maior. Porque, vamos andar para trás um pouquinho mais, época de Jesus, 2000 anos atrás, trigo. Trigo era o grão que se usava para fazer o pão, né? O trigo de 2000 anos atrás, o trigo de 100 anos atrás, não é o mesmo trigo de hoje. O trigo hoje, o processo de fabricação da farinha de trigo hoje é outra história. Ela é extremamente industrializada, a quantidade de glúten modificou, o processo de produção da farinha é outro. Você sabe que eu escutei uma história do trigo? Tem um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Samuel Dalalache, inclusive fez um podcast com a gente, está na playlist aí, você pode buscar. Mas tem um vídeo dele que contando a história do trigo, que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente faz uma coisa terrível querendo ajudar. E no começo do século passado, as pessoas estavam querendo aumentar a produção de trigo, porque é um alimento que as pessoas estavam consumindo e ele é saudável, o pão é saudável, feito com um trigo adequado. Como você falou, na época de Jesus, as pessoas comiam muito pão. Né? Então queriam aumentar a produção. E aí começaram a modificar geneticamente o trigo para que ele se tornasse mais resistente às pragas, principalmente gafanhoto, que comia. E aí foram tentando modificar geneticamente, naquela época por cruzamento, não se tinha nenhuma análise detalhada, e chegaram a um tipo de trigo que o gafanhoto não comia. E falaram assim, opa, achamos, é esse, né? Não importa quem vai comer, o importante é que o gafanhoto não coma. O gafanhoto não come. E aí hoje 95% do trigo mundial é feito dessa característica. Só que a gente tem que respeitar a natureza. Porque o que aconteceu foi com o gafanhoto, que às vezes ele é mais esperto do que a gente, porque ele é movido pelo instinto. Ele olhou para aquele negócio e falou assim, esse negócio não presta, vai me fazer mal, eu não vou comer isso. E aí a gente começou a fabricar farinhas e vender para o mundo inteiro. E a proteína do glúten, que ela tem que ser quebrada em aminoácidos, ela é uma proteína do glúten geneticamente modificado, ela é uma proteína que você não consegue quebrar, porque a cadeia dela é de mais ou menos 170 a 360 aminoácidos. Ou seja, ela exatamente como ela entra rasgando no intestino. E a digestão vai para... Você não consegue digerir aquilo. É como se você pegasse uma cadeia proteica muito longa e tentasse quebrar. Exato. E aí, pessoal, a gente pode achar que muitas vezes a gente fala, né? Porque, claro, né, uma alimentação anti-inflamatória ela tem que ser feita de uma maneira estratégica, tá? Uma coisa que eu gosto de falar, e é importante você escutar aqui algumas coisas importantes, é assim, ó. Não existe um alimento mágico. Tá? Não existe. Ai, mas Dri, linhaça é bom? Ou, né, muita gente me pergunta isso. Linhaça, chia. Né, chia né? E o açafrão, enfim, tem muito alimento anti-inflamatório. Se você for na internet colocar alimentos inflamatórios, você vai saber exatamente. Só que não existe um alimento poderoso, um único, tá? A gente tem que fazer uma estratégia de tirar e de colocar.
é um conjunto de alimentos que são poderosos para você, dependendo do tipo inflamatório que você tem, e um grupo de produtos que são perigosos para você, mesmo sendo saudáveis. Teve uma frase, Saulo, que como você falou que mudou sua vida, né? Que 99% das doenças começam com inflamação no intestino. Eu, quando fui fazer a minha especialização em alimentação anti-inflamatória, eu escutei, porque eu estava nesse processo, falei, mas a alimentação não é. Porque eu comia meu pão integral, meu leite desnatado, minha saladinha com grelhado, né? Falei, não é alimentação, porque eu sempre me alimentei e achava que era tudo bem, né? Que estava tudo certo. E eu recebi essa frase da minha mentora, né, lá no Canadá, ela disse assim, nem tudo que é saudável é bom para você no processo de desinflamação. Aí eu, peraí, mas saudável é saudável, né? Um legume é saudável, uma fruta é saudável, né? Um grão é saudável. Como assim? E aí eu comecei a entender, e foi daí que surgiu todo o meu trabalho, é de saber que, muitas vezes, um alimento saudável, para o seu tipo inflamatório, ele não vai te ajudar no processo de desinflamação. Um exemplo básico aí é uma salada crua. Então, para muita gente que tem problema de gastrointestinal, que a gente coloca lá como o tipo inflamatório predominante tipo gástrico, a salada crua e fria, ela não faz bem para a digestão. Então, tem gente ali comendo salada todo dia, porque é legume, porque é folha, e fala, eu só estou piorando. Então, a gente tem que entender também que muitas vezes você está comendo coisas que são saudáveis, mas não é o momento. Porque não vai ajudar você ou na digestão, ou no metabolismo, ou muitas vezes aí no sistema imunológico, né? E eu comecei a perceber isso. Falei, peraí, então eu devo estar comendo alguma coisa errada. E realmente, a alimentação, ela não era própria para mim. E foi O que mais mudou, assim? O que foi essa... No seu caso específico? No meu caso, tá? Então, assim, leite desnatado, não, né? Leite desnatado, gente, tem que tomar cuidado. Leite desnatado é um processo industrial que se tira a gordura, coloca emulsificante para ficar com gosto, para ficar com consistência do leite normal, né? E tem lactose, e tem caseína. Quando a gente está inflamado, a gente tem que entender que o organismo está rasgadinho. Então, imagina esse coador que está rasgado. Então, a gente está absorvendo proteína do leite, açúcar do leite na corrente sanguínea. Então, é importante não ter esse propósito, né, do leite. Essa questão que você falou de que a gente deve tomar cuidado com aquilo que especificamente nos afeta é interessante, porque eu tenho meu filho menor, de 5 anos, o Arthur, ele é autista. E a gente sabe exatamente, essa semana aconteceu isso. O Arthur, segunda-feira, agitado, sabe, não queria ficar quieto, incomodado o tempo todo. E a Larissa assim, poxa, o que aconteceu, né, tal. Aí a gente falou assim, teve uma festinha de aniversário domingo, a babá levou o Arthur, e aí, obviamente, no meio das crianças ali, comeu um bolo, ingeriu lactose, comeu um pouquinho de glúten. E é impressionante porque, às vezes, o autista ele é muito sensível Sim. a isso. Da E, parte o autismo... Existe um trabalho incrível com alimentação anti-inflamatória, específica para cognição, específica para autismo, que muda a vida. Exato. Não, no caso do Arthur, a gente tirou o glúten, a gente tirou a lactose, até que ele mesmo fala, né? Ele chega ali e vê... Uma vez eu fiquei com dó dele, porque ele chegou, viu na vitrine um bolo de chocolate bonito, e aí ele perguntou assim, papai, tem glúten? Eu falei, meu filho, tem. Então eu não posso, né? Eu falei, não, meu bem, a gente vai buscar outra coisa que você possa. Porque ele mesmo, com 5 aninhos, ele começa a perceber. Ele já está entendendo que não está fazendo bem para ele. Exatamente. É isso. E é engraçado porque a gente às vezes acha que isso é normal, que é a comida de todo dia, que as pessoas comem. E para a pessoa individualmente, tem um alimento que serve para ela. Não tem algo que sirva para todo mundo. Não tem uma receita de bolo que a pessoa possa... Não, aplica isso, meu vizinho faz, então vai fazer bem para mim. Então, tem alguns alimentos, Saulo, que são essenciais para qualquer tipo inflamatório. Tá? Então, a gente está falando, por exemplo, do caldo de osso, que eu falo muito ali. Se quem quiser, depois entra no meu Instagram, que tem lá a receita do caldo de osso, que é um caldo feito a partir da cartilagem do pé da galinha, que você tem que deixar ele fervendo bastante tempo para a água absorver todo esse colágeno, esses aminoácidos que tem nesses ossos, né? E aí você melhora muito esse fechamento da permeabilidade intestinal. Por quê? Tem uma notícia boa. Essa redinha que está rasgada, ela
pode se reverter, ela é reversível. Então, esses furinhos, gente, que eu falei que estão rasgados, eles podem, fechar de novo, o coadorzinho pode ser de novo costurado, e você pode começar de novo a absorver os nutrientes e parar de absorver as toxinas. E o caldo de osso é maravilhoso. Outro alimento importante são os alimentos fermentados. Então, o chucrute, o kefir, o kimchi. Kombucha. O kombucha, então, ótimo ponto. O kombucha, para quem está inflamado, não é aconselhável no momento do protocolo, porque ele é feito com muito açúcar e muita cafeína. Então, é um processo que, por mais que você fermente certo, vai ter resquício dessas duas nutrientes, que para você que está com essa permeabilidade, vai entrar cafeína e vai entrar açúcar. Então, nesse caso, alguns fermentados não são tão sugeridos, né? Então, o chucrute, né, que é a fermentação do repolho, o kefir, e tem um que chama kimchi, que é de origem coreana. Então, vai nabo, vai rabanete, é bem mais forte, assim, né? Ele tem uma coisa mais oriental, para quem gosta, é bem legal. E uma outra coisa também que é legal são os alimentos líquidos, né? A que a gente chama de alimentação líquida, que pode ser através de um suco e pode ser através de um smoothie, né? Que é uma vitamina. Qual que é a diferença deles? Quando a gente começa primeiro a tratar, no meu método, né, a gente faz exatamente essa estratégia. Então, a gente fala de 4 R's, né? Então, o primeiro R é restaurar o intestino. Caldo de osso, que é muito importante. Depois é o quê? Começar a trabalhar a microbioma, que é o segundo R. Né, que é recuperar a microbioma, que é o quê? Com os alimentos fermentados. Então, você começa a trazer os probióticos, as bactérias do bem, para poder equilibrar, acabar a desbiose. E o terceiro R é o quê? Você começar agora, que seu intestino já está fechando, a permeabilidade já está se recuperando, a introduzir uma alimentação líquida, rica em nutrientes, para que seu corpo absorva com mais rapidez. É mais absorvível, né, pelo organismo. Então, você tem lá um suco, né, que é diferente, tá, gente, do suco de laranja, do suco de uva integral, não é, baseado muito em vegetais, né? Vocês vão falar, ai, mas Dri, será que é legal? O gosto é maravilhoso. Os meus alunos ficam meio assim, eu não vou misturar essas coisas que vocês estão falando aí. E depois ver o quanto é importante. Qual é a vantagem de um suco? Você vai coar e vai deixar só o néctar do nutriente. E quando você toma, ele vai entrar na corrente sanguínea muito rápido. E os smoothies, né, que é a vitamina, pode ser aí uma substituição de uma refeição. Porque você vai poder colocar uma gordura boa, uma proteína, né, um leite vegetal, né, de origem aí os vegetais, as frutas. E aí pode até ser substituível e também vai absorver. Então, tem alguns que são bons, né? E lógico, né? Dependendo do tipo inflamatório, aí sim, quais são os ingredientes que você vai colocar no suco? Quais são os ingredientes que você vai colocar no smoothie? Aí você pode fazer até mais cirúrgico para os sintomas que você tem. Bacana. Né? Eu tenho o hábito de tomar um suco verde pela manhã, e o suco verde, ele é principalmente assim, de salsão, couve e limão. No meu caso, o estômago vai tranquilo, não tem nenhum problema gastrointestinal, então o limão não me afeta como pode afetar outras pessoas, que ele é muito ácido. Mas eu percebo a diferença quando eu estou tomando o suco verde, que assim, é nítido o nível de energia, sobe. O nível de clareza mental, porque a inflamação tem um pouco disso também, ela afeta a nossa cognição. Uma coisa que eu comecei a ver recentemente são alguns estudos correlacionando o crescimento de alguns tipos de câncer com o nível de inflamação. E isso tem muito a ver, porque a inflamação ela é aquele terreno propício, né, para o desenvolvimento da célula cancerígena. Tem a ver isso também? Total. Assim, existem estudos que mostram, né, hoje, mais do que nunca, né, tem o PubMed, que é um ótimo portal aí, científico, né, gente? Então, se vocês quiserem procurar alguma coisa relacionado ao síndrome do intestino permeável, o PubMed é um lugar muito legal, onde você tem ali pesquisas e estudos científicos de ponta, né, que indicam isso, né? Mas quer dizer, então, que o intestino causa câncer? Não, gente, o que acontece? Quando a gente está com o intestino inflamado, ele dá caminhos para o risco aumentar. Porque você está sem a imunidade bem, você está com sua digestão ruim, com o seu metabolismo ruim. Se você está ali propondo uma situação até mental, né, que a gente sabe que a nossa mente também provoca mudança celular. Então, lógico que você vai ter um risco maior. Né? E a gente sabe que o eixo, né, cérebro-intestino está totalmente ligado. Aliás, né? Tem algumas pessoas que falam, inclusive, que o intestino é o segundo cérebro em função da quantidade de neurônios que existem, a quantidade de serotonina que é produzida no intestino.
Ou seja, é um órgão que acho que a medicina está começando a descobrir o que é o intestino de fato e a importância desse órgão, que tem 9 metros, né, do nosso organismo. A gente não imagina isso, né? Como assim? O Né? delgado, São são 9 9 metros. metros, e o grosso é aquele na beiradinha, né? E você sabe que, por exemplo, 80 a 90% do nosso neurotransmissor da serotonina é produzida no intestino. Então, o que acontece, né? Sintomas, pessoal, como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico, como burnout, todos esses sintomas, até doenças realmente cognitivas, Alzheimer, Parkinson. Imagina, a gente tem lá a produção de serotonina, que são neurotransmissores que são muito importantes para a nossa, que a gente chama de mudança de humor. Mudança de humor são exatamente essas condições, né? Então, se você começa a inflamar seu intestino, o seu nível de serotonina, ele cai. Porque está no intestino. E o que acontece automaticamente? Lembra das toxinas? Cortisol aumenta. A gente sabe o quanto é importante o cortisol, que é o nosso hormônio da sobrevivência, né? Do correr, agir. Só que imagina você estar assim 100% do seu tempo. Né? Você realmente Tá no estado de tensão, de ação 100%, aí leva a um estresse. Exatamente. Aí vem o quê? Produção de adrenalina. E aí vem muitas vezes essa ansiedade. A síndrome da ansiedade, né? A ansiedade crônica, ela é isso. É você estar com pico de cortisol e pico de adrenalina o tempo inteiro. Você fica assim, alguma coisa vai acontecer. Se você entra nesse nível, né? Eu tive burnout há 1 ano e meio atrás. Fiquei bem mal. Tive aí quase 3 meses. Fiquei sem trabalhar. Por quê? Excesso de trabalho, muita coisa. E eu fiquei praticamente assim. Minha mãe falava comigo, eu não conseguia, assim, uma sensação... Sabe quando alguém te dá uma notícia ruim? Uhum. E você dá aquele, né, um acidente com alguém que você gosta, uma doença de alguém, e você dá aquele... Eu estava assim, o tempo que eu estava acordada, né? Então, assim, gente, tem que tomar cuidado, né? Acontece nas melhores famílias e a gente tem que tomar cuidado e trabalhar não só, né? E olha que a minha alimentação estava super bem, só que a gente tem que o quê? Tratar, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Eu acho que o Odisseia tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui, que é o quê? A alimentação é um pilar. A parte mental é outro, a parte espiritual é outro, né? E se a gente tiver com tudo isso agregado, quando a gente quebra uma parte, a outra tá ali para suprir, né? Tris, você comentou uma coisa importante que eu e o Haroldo, a gente sempre fala aqui, que as pessoas buscam espiritualidade, buscam se desenvolver pessoalmente, mas esquecem, às vezes, do veículo das nossas experiências, que é o corpo. Então, eu sempre brinco com as pessoas, o que é mais fácil? Você aprender a perdoar, ter equilíbrio emocional, ou escolher com mais consciência o que você vai colocar no prato na hora do almoço e do jantar, né? Então, às vezes a pessoa vai numa meta muito grande e ok, tem que chegar lá, a gente tem que trabalhar esses aspectos, mas começa com o básico, começa cuidando do veículo. Eu brinco, Saulo, que ninguém vai fazer, eu brinco com os meus alunos, falei, olha, pessoal, se tem uma coisa que vocês têm 100% de domínio e 100% de ação, é decidir o que vai entrar na boca de vocês e não vai. Ninguém vai pegar uma colher de chucrute bem gostoso enfiar na boca de vocês, mas também ninguém vai pegar uma colher de doce de leite e enfiar na boca de vocês. Então, se tem uma coisa que a gente está aí, tem 100% de poder, eu sei que não é fácil, a gente tem aí as nossas caídas, né, as nossas tensões com salgados, com doces, com carboidratos, mas a gente tem sim, e cada vez que a gente tem essa consciência, né, por isso que eu gosto de explicar muito o porquê que você vai tirar glúten, o porquê que você vai tirar, de repente, uma lactose, uma caseína, por quê? Porque tá lá inflamado, tem uma redinha que tá rasgada e todo dia você tá se intoxicando. E quando a pessoa aprende isso, ela vai falar, eita, não vou comer isso, não. E tem um fator também que não é a pessoa... Eu vejo as pessoas falando, às vezes, falam assim, não, mas eu gosto disso. E eu vou dar um depoimento pessoal, né? Eu achava que eu gostava de doce. Daquele docinho depois da refeição, depois do almoço, da sobremesa. Eu achava que eu gostava daquilo. Mas de um tempo para cá, em função do impacto que o açúcar causa na cognição, na visão, na audição, eu comecei a reduzir. E hoje, eu te confesso que assim, eu não me sinto bem. Quando eu pego, eu saio com a Larissa para almoçar toda quarta-feira, a gente tem o nosso momento ali. E eu já falei para ela, olha, se você quiser ir na sobremesa, eu pego um pedacinho ali, mas eu... Porque eu percebi que o corpo começou a dizer, não quero isso. Ou seja, muita coisa que a gente acha que gosta, pode na verdade ser um vício que a gente vai construindo por conta de maus hábitos? Com certeza. Saulo, tem uma pesquisa que foi feita onde pegaram ratinhos, tá? E colocaram esses ratinhos em 2 labirintos.
um labirinto, um conjunto de ratos que seguiam em contato com a cocaína e o outro o açúcar. E fizeram isso, e depois trocaram esses ratinhos e depois deixaram os ratos soltos, né? E deixaram eles seguirem onde que eles queriam ir. E 70%, 80% dos ratos foram em busca do açúcar. Ou seja, o açúcar é mais viciante do que a própria cocaína. Ou seja, o açúcar, gente, ele é realmente vício, tá? Então não se culpem que eu não consigo tirar o açúcar, né? Você só vai conseguir tirar o açúcar da sua vida quando você começar a nutrir seu corpo. E aí o seu corpo vai pedir coisas que você está dando e ele vai dizer, beleza, eu não preciso mais desse açúcar, porque você está me dando o que você quer. Então, tem sim uma questão de hábito e a alimentação anti-inflamatória, Sara, ela propõe isso. Então, automaticamente, eu vejo alunos meus que chegam com aquela, né, com aquela vontade incrível de comer açúcar toda hora, né, esse vício, e depois fala, nossa, Adri, quando eu comecei a fazer o protocolo, eu comecei a ver que eu nem estava lembrando mais tanto do açúcar. Mas por quê? Porque o organismo começa a se nutrir. Né? E quando ele começa a se nutrir, ele se acalma, ele se equilibra, né? E tem uma outra questão que é interessante, que é a nossa referência, né? Vou contar uma história aqui que foi bem interessante comigo. Quando eu fiz o protocolo, né? E eu estava no meu momento de... na quinta semana, a gente começa a reintroduzir os alimentos que os alunos tiraram. E aí a gente faz depois uma regrinha que a gente chama de 80-20, que é você realmente ter uma estratégia de como você vai recolocar os alimentos para a sua vida e também alimentos inflamatórios. Então, assim, ninguém vive numa redoma, a gente tem celebração, a gente tem um aniversário de um neto, de um filho, o bolo de chocolate, o pastel na feira, né? A pizza, o vinho. Então, assim, tem. E não tem que deixar de comer. Só tem que entender que existe uma estratégia para você não fazer disso o seu essencial, né? E aí eu estava no supermercado e era um dia que eu podia comer alguma coisinha assim diferente. E eu vi no supermercado aquelas Ana Marias. Você sabe aquela Ana Maria? Aquela bolachinha. É aquele bolinho, né? Ah, tá. Chama Ana Maria e aquele bolinho que tem baunilha dentro. E aquilo me remeteu à minha infância. Eu levava de lanche para a escola. E aquilo até salivou na minha boca. Falei, nossa, gente, Ana Maria, quanto tempo eu não vejo, vou comprar. E eu lembro que eu comprei, passei lá no caixa, já foi meio que abrindo, né? Antes de chegar no carro. Quando eu mordi a tal da Ana Maria, eu senti a gordura hidrogenada, a farinha que não era farinha, o açúcar que estava muito doce, o chocolate que não era. Então, por que isso? Porque a minha referência de sabor tinha mudado. O chocolate. Então, quando a gente muda... Aquilo que eu comia, eu até me falei, caramba, eu comia isso quando era criança, porque não tinha o mesmo gosto, era um gosto que estava na minha mente. Então, isso acontece também. Quando você começa a se reconectar com a natureza, a se reconectar com o sabor original dos alimentos, você começa a ter muito mais sensibilidade aos alimentos industrializados. E aquilo passa a não ter tanto gosto bom mais, porque você sente a diferença. Né? Então, o hábito também muda a nossa referência. Olha que bacana. Adri, eu queria voltar num ponto que você comentou, que é, acho que muito importante, que as pessoas às vezes pensam que não tem um determinado componente, então por isso é saudável. E aí eu me lembro muito do caso do açúcar, que é um caso que é notório, né? Que começaram a ter alimentos que falam assim, não tem açúcar, mas tinha um aspartame, que é um veneno para o cérebro, inclusive está ligado a algumas ocorrências de Alzheimer, de problemas mais sérios na área da cognição. Ou seja, não adianta a pessoa ter uma estratégia só de olhar certas coisas e falar assim, não tem isso, então é saudável. A cafeína também. Às vezes o pessoal fala assim, vou tomar um café descafeinado. Beleza, ótimo e tal, mas o que é que tem no lugar e qual é o processo para tirar a cafeína? Perfeito. Porque às vezes você tem um produto químico ali que ele pode ser muito mais danoso do que o próprio componente inicial. Como é que as pessoas podem se prevenir com relação a isso? O que elas devem ter de atenção? Então, é pensar assim, todo alimento, quando ele é modificado, seja lá o que ele é feito, existe um processo de refinação. E um processo de refinação é um processo industrial, tá? Então, primeira coisa, os alimentos mais naturais possíveis, né? O caminho mais curto da natureza. Né? Qual que é o caminho mais curto da maçã? É você comprar uma maçã no supermercado. O suco já é o quê? O suco já é um processo dessa maçã. E o ketchup, de repente, do tomate, né? Um suco de tomate, já é um processo maior ainda, né? E, de repente, o Doritos com gosto de tomate piorou mais ainda, né? Então, a gente tem que entender, e a indústria faz isso muito bem, né? Trabalha o nosso emocional e fala
pão caseiro, né? Pão da mamãe, pão da vovó, e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, primeira coisa, olhar a tabela nutricional. Aliás, olhar a lista de ingredientes. Tabela nutricional, gente, não ajuda muita coisa não, tá? A tabela nutricional percentual daquele nutriente que está lá. E muitas vezes ele dá por porção, e às vezes você está comendo um alimento que tem 3 porções. Então, você nem sabe, você está achando que está comendo, né? Muita gente gosta de contar caloria, o que não é interessante. E 30 calorias, só que você está comendo 3 porções, vai para 100. Então, tem que tomar cuidado, não é o melhor lugar para vocês entenderem. Qual que é o melhor lugar? Lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes na lista de ingredientes, mais natural o alimento passa a ser. E quanto mais nomes esquisitos, pior é, tá? E o primeiro alimento da lista, o primeiro ingrediente da lista é o que tem maior quantidade. Então, isso é importante a gente ver, tá? E uma outra coisa que eu sempre digo é assim, para que você está se alimentando? Qual que é o seu objetivo? Porque se você estivesse entrevistando aqui alguém, Saulo, que fosse específico em emagrecimento para esportistas, a história da alimentação anti-inflamatória ia ser totalmente diferente. Porque existe um público específico para isso. Ou, se você está falando com uma pessoa que é guru, que é expert em emagrecimento, né? Depois da menopausa, sei lá. É diferente também. Então, eu sempre digo assim, escolha, pessoal, quem é que você quer seguir baseado no que você quer resolver. Então, se você está me ouvindo aqui, tem um sintoma crônico, tá com problema de uma doença autoimune, né? E tem tudo isso que a gente está falando, é o lugar. Se você está bem e quer emagrecer, tem que procurar, talvez, um especialista que seja mais focado nisso. Ou para atleta. Então, isso é muito importante. Porque senão a pessoa fala assim, vamos supor, vamos fazer essa liga com o emagrecimento. Você pode, na verdade, usar tanto o óleo de coco sem sabor ou com sabor. Tá? Aí a pessoa vai falar para uma nutricionista de emagrecimento. Posso usar qualquer um? Ela vai dizer o quê? Pode. Né? Pode usar, porque a caloria é a mesma coisa, a gordura você vai usar tanto. Já a Adri vai falar o quê? Cuidado. Porque se você está num processo inflamatório, gente, coco tem gosto de coco. Se você está tirando o coco, o sabor do coco de um óleo de coco, você está passando por um processo de refinação. Existe um processo industrial ali que está tirando isso. E isso muda o produto. Então, a minha orientação é o quê? Ou você compra manteiga ghee, ou você usa a banha de porco, ou você usa o coco com sabor, né? A mesma coisa o tomate. Tomate tem licopeno. Como que fala que não é bom para quem tem problema gastrointestinal? Porque para quem tem problema gastrointestinal, a acidez do tomate não ajuda a produção de ácido. Isso que é legal também entender. Acidez, pessoal, é diferente de ácido gástrico. Tá? O ácido gástrico é um componente liberado pelo nosso organismo que ajuda a quebrar as partículas de alimento que a gente consome. E a acidez estomacal são muitas vezes os alimentos ou coisas que a gente ingere que deixam o nosso intestino e o nosso trato intestinal e o nosso estômago mais ácido. O tomate tem essa condição. Então, para quem tem problema gastrointestinal, tomate, derivado de tomate, tomate cereja orgânico, pode ser o melhor do mundo. Não é legal. Agora, de repente, para a próstata, para quem do sexo masculino, precisa, tem licopeno ali, é importante? Então tem que entender para que você vai usar. Eu acho isso muito importante. Qual que é seu objetivo? Porque um alimento, Saulo, sempre vai ter os prós e os contras, né? Os contras, dependendo do que você precisa. Por isso que nem tudo que é saudável é bom para você. Né? Excelente, excelente. Você falou dos óleos e a gente já abandonou em casa já há muito tempo o óleo de girassol, Sim. o óleo de canola, porque realmente parece que eles são muito inflamatórios. Muito ricos em ômega 6. E a gente substituiu pela manteiga ghee e substituiu pelo azeite, a banha de porco, quando é possível achar a banha de porco, né, saudável. E eu percebi muita diferença. E com o tempo você vai se acostumando com isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da manteiga ghee, que eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não conhecem tanto. E ela pode fazer uma grande diferença para a pessoa poder ter algo semelhante à manteiga, mas que não é aquela margarina. E eu acho interessante aquela propaganda que o pessoal faz, né? Família margarina, todo mundo feliz ali. Gente, é só na propaganda. Porque aquilo é um veneno, não é? Não, margarina, gente, tirem da vida de vocês, tá? Gordura hidrogenada, né? Ainda mais tinha aquela Becel falando de bom pro coração. Cuidado, gente. A margarina, ela não é uma manteiga e ela pode inflamar muito o seu organismo, né? E como é que você pode fazer a manteiga ghee? Você pode... O que é a manteiga ghee? Vamos lá. A manteiga ghee tem origem indiana, né? E ele é um processo onde você
de clareamento, a gente chama, né? E o que é isso? Você vai colocar ela uma manteiga de boa qualidade, tá? Então, você compra uma manteiga integral de boa qualidade, na Aviação, ou qualquer uma manteiga que seja boa, e você vai colocar ela na panela. E vai deixar em fogo bem baixinho. O que vai acontecer? Quando ela esquenta, né? Quando essa gordura esquenta, vai subir toda a lactose do leite para cima. Então, você vai ver uma camada branca, ali, né? Aquela espuma branca que é a lactose. Por quê, gente? Porque manteiga é feita de leite. E leite tem lactose. Né? Então, o que normalmente eu dou no meu curso? Eu dou um vídeo, né, na minha cozinha, onde eu demonstro como faz, mas basicamente é isso. Você vai colocar em fogo bem baixo, vai esperar subir essa lactose, essa branco, né, essa nata, né, que acontece, e vai com uma escumadeira, vai tirando, até ficar uma gordura bem límpida. Você vai começar a ver ela bem transparente, né? Aí você pode pegar um coador de café, aqueles de pano, e pode colocar, porque aí o restinho também você já vai deixando ela, ou então um voal, né, colocar no voal, e aí você tem o quê? A manteiga pura, tá? É a gordura pura da manteiga sem a lactose. E essa é saudável. E essa é saudável, né? Ou essa seja, é saudável. Uma estratégia que a dona de casa pode fazer, a mãe em casa, converter uma manteiga, que seja uma manteiga de boa qualidade, mas numa manteiga saudável, tirando aquelas coisas que são ruins, por um processo simples de colocar para ferver. Exatamente. Muito bacana. Dri, nós estamos chegando à época de Natal. No nosso podcast, daqui a pouco nós temos Natal, nós temos Ano Novo. E normalmente é uma época que as pessoas costumam abusar um pouquinho da alimentação. O que você deixaria de recomendação, de sugestão para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, com relação a esse momento das festas e com relação à meta de 2024? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho assim, tudo que é radical, se você não tiver uma estratégia de começo, meio e fim, porque você tem um objetivo, não é sustentável, tá? Uma alimentação que ela não tem começo, meio e fim de restrição, ela não vai perdurar na sua vida, tá? Então, por exemplo, para os meus alunos hoje, o que eu estou falando para eles? Quem está no método agora fazendo? Vai chegar daqui a pouco que é 24 e 25. Vai deixar de comer as coisas que são gostosas? Não. Só que vai comer com consciência. Então, já vai começar a ter assim, isso vale para vocês também, tá, pessoal? Assim, que a condição dos alunos, como estão dentro do método, já conhecem os alimentos, já conseguem ter um pouquinho mais de consciência. Mas para quem não tem, por exemplo, é olhar assim a ceia de Natal e falar, bom, o que está valendo a pena aqui? Gente, a gente tem um hábito inconsciente de se esconder e esconder dos outros. Desculpa, só, eu tenho uma coisa que eu falo muito com a Larissa, a gente brinca, tem uma frase com a gente assim, ó, não vale a pena engordar por isso aí. Exato. Não vale a pena. Exato, então trocar aí, no caso, não vale a pena inflamar por isso. Então, evitem coisas com muito glúten, com muita lactose, né? E pensa, olha só, eu vou comer, por exemplo, primeira coisa, vai para a ceia de Natal, o que pode fazer? Come antes alguma coisa. Não vai morrendo de fome para uma ceia de Natal na casa das pessoas. E a maioria das pessoas fazem o quê? Deixa de comer, para comer muito na hora, né? Gente, a gente vai ter a vida inteira para comer. Eu acho que essa é a principal dica aqui. Não é num momento específico. Esse dia do lixo eu acho muito ruim, porque a vida continua e a gente vai ter o outro dia. Isso nos acalma. Quando a gente sabe que a gente vai poder comer depois, a gente não precisa ficar naquele desespero que é só aquele dia. Então, na ceia de Natal, come alguma coisa, vai com o estômago meio cheio. Porque aí você vai poder o quê? Com mais sabedoria, escolher o que você quer. Existe uma pesquisa, Saulo, que mostra que quando você vai no supermercado com fome, você gasta pelo menos 30% a mais do que você deveria comprar. Assim, eu vejo isso na minha vida. Porque você está com fome, então você vai olhar tudo, você vai querer. Então, vai com menos fome e começa a ver, olha, primeira coisa, tá, pessoal? Olha a mesa, o que tem lá, né? Poxa, tem aquilo. O que eu quero de verdade? Não sai comendo no escuro, a gente faz isso, vai pegando, comendo, sai andando. Poxa, eu gostei disso, por enquanto é isso, né? E depois, olha, eu gosto muito daquela rabanada que a minha mãe faz, a minha avó faz no Natal. Ok, né? Então, come a rabanada, mas não come outra coisa, né? Pensa que o mundo não vai acabar, né? E elege as coisas. Outra coisa importante nessa época é dormir, Saulo.
Então, a gente sabe que muitas vezes Réveillon, Natal, Ano Novo, as pessoas acabam, né, se atrapalhando, dormem pouco. Então, assim, procurem ter, tudo bem que na noite de Réveillon a gente acaba dormindo mais tarde, mas costumem ter aí, nessa fase de férias, um momento para dormir, para recompor. Porque o nosso sistema imunológico, se ele já está sendo carregado com alimentos que não são tão legais, o sono atrapalha mais ainda, vai deixar a gente ainda mais, né, disponível para não estar bem. E uma outra coisa é bebida, né? Bebida alcoólica. Então, assim, uma dica que eu sempre dou é sempre tomar a água junto com a bebida. Né? Então, você está tomando uma taça de vinho ou uma champanhe, né? um prosecco, sempre uma água. Então, toma um gole de cada coisa para você ir hidratando. Né? E outra coisa importante, pessoal, é um exercício, né? E aí você tá na praia, né? Verão tá chegando, tá no dia 25, dá uma voltinha no quarteirão, vai andar com o cachorro, vai andar de bicicleta, que seja 20 minutos, porque isso também recompõe, a gente desintoxica, né? Quando a gente caminha, as nossas células estão em movimento, né? E a gente consegue se recompor para o próximo dia, né? Porque é uma carga de muita coisa, a gente sabe, que é um momento onde a gente meio que deixa acontecer, né? Então, eu acho que assim, come antes, né, um pouquinho, elege com cautela, né, o que realmente eu quero, né, entenda a importância desse alimento e o quanto ele vai fazer bem para você, que fala assim, cara, eu gosto disso, eu sei que não é legal, mas este eu quero, né, a alimentação, né, mais consciente, o sono, né, a água, muito importante a hidratação, e o exercício depois aí do dia 25, no dia 1º, ou mesmo durante a semana, se você vai estar de férias, né? Faz essa caminhada, movimenta o corpo de alguma forma. Nossa, gente, excelente dica para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, preparar aí seu final de ano, para que ele seja um final de ano prazeroso, que você interaja com as pessoas, seja feliz, mas que não comprometa o seu 2024. Exato, porque 24 começa de novo, né? Vai não ter, dá, né? E assim, o dia continua, né, gente? Os dias, né? E tem uma coisa que você falou, eu acho interessante, que queria só para a gente encerrar. Às vezes, muita coisa que a gente percebe como fome, não é fome de fato. Às vezes é sede. Eu percebi isso, tá? Assim, há uns 4 anos atrás eu participei de um treinamento nos Estados Unidos, mas era online, e a pessoa falou uma coisa que eu comecei a olhar e falei assim, olha, vou testar, e para mim foi impressionante. Ele falou assim, quando você sentir fome, bebe 400 ml de água, 400, 500 ml de água, e respira profundamente 10 vezes. Porque muitas vezes o que o seu corpo está dizendo é eu preciso de alguma coisa. E às vezes é água, às vezes é um pouquinho de oxigenação, porque a gente fica hoje muito encurvado, com a postura inadequada, respirando de maneira superficial. E eu percebo que várias vezes eu faço isso. Bateu aquela fome, aquela vontade de ir lá, comer um petisco, um lanchinho. Tá bom. Eu falo assim, vou fazer um acordo com essa fome. Eu vou. Mas antes eu vou tomar um copo de água, 500 ml, ou respirar 10 vezes. E na grande maioria das vezes, passa. E eu vou te falar uma coisa, Saulo. Quando a gente vem a sentir sede, nós já estamos desidratados, tá? Não é que quando a gente está com sede, a gente começou a se desidratar ou começou a vontadinha de tomar água. Não. Para a gente sentir sede é porque o nosso organismo já está deficiente de água. Né? Então, a ideia é que a gente tome água sem estar precisando da água, né? Como é que você faz o cálculo para tomar água, tá, gente? Isso que é legal também, importante, porque assim, não dá para tomar tudo de uma vez, né? E só num tempo. É legal você tomar um pouquinho durante o dia, né? Como é que você faz para saber mais ou menos a quantidade de água? Você vai pegar seu peso, tá? Então, se você tem 60 quilos, por exemplo, e vai multiplicar entre 30 e 40 ml por litro. Então, põe 35 a média. Então, você vai multiplicar 60 por 0,35, né, que é ml, para dar a quantidade de litro. Então, vai dar 1,8 litros para um, 2 litros para o outro. E aí, você já tem mais ou menos uma concentração da água, dependendo da sua capacidade corporal. Isso aí já é uma dica legal para a gente saber a quantidade de água. Que bacana, excelente dica para a gente fazer a continha em casa e já começar a se hidratar adequadamente. Isso aí. Dri, queria te agradecer muito, o tempo passou rápido não aqui. Não é que esse assunto mas vai a conversa longe. foi ótima, você trouxe muitas informações para as pessoas, recomendações práticas para elas poderem melhorar esse processo inflamatório. Então eu queria convidar as pessoas que ainda não conhecem a Dri, que sigam ela no Instagram, que sigam no YouTube também, tem muitas recomendações úteis e isso é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Cuidar do corpo é a primeira fronteira da nossa consciência e não vamos nos iludir, a gente não vai cuidar do resto se a gente não estiver cuidando da nossa casa física em primeiro lugar.
Dri, suas últimas palavras, recomendações para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Primeiro eu queria agradecer você, o Haroldo, a toda a família Odisseia, né? Sou aluna, sou comandante, estou aí firme e forte com vocês, acredito demais no projeto, né? E estou muito feliz de fazer parte dessa família, então queria agradecer primeiramente. E para quem está assistindo, gente, não deixa a coisa virar pior, né? Eu acho que a gente pensa que amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, né? Só que quanto mais a gente cuidar da nossa saúde, quando a gente não tem nada, melhor vai ser a nossa longevidade. Então, a gente precisa entender, né, que Deus nos deu esse corpo maravilhoso, né? Lindo, maravilhoso, cheio de função, né? Perfeitamente disponível para nós, para a gente cuidar. Né? Então, é um dever nosso cuidar do nosso corpo, para que a gente possa fazer o bem para os outros, para que a gente possa fazer os nossos trabalhos, para que a gente possa fazer as coisas que a gente veio fazer aqui. Né? Então, se a gente não cuidar dessa nossa máquina, a gente não vai conseguir fazer muitas coisas que a gente quer. Né? Então, não deixem, né, para a última hora. Cuidem do corpo, né? E tenham consciência dessa alimentação, porque no longo prazo ela vai ajudar muito vocês, tá? Um beijo grande para vocês, obrigada pela participação, um ótimo dia, um ótimo 2024 e a gente segue aí sempre na alimentação, né? Que é muito importante para a gente, viu, Saulo? Muito obrigado para vocês aí. Eu que também. agradeço, Dri, agradeço você que está nos assistindo, que está nos ouvindo e seguimos aí com o nosso podcast Odisseia. Um abraço e até o próximo episódio.